quanto para você foi importante você ter passado por todos os processos, desde boy, entendendo como a fábrica funciona, entendendo, visitando as lojas, desde o computador, a cadeira que tá ruim, a luz que tá queimada, resolvendo. O quanto que você acha que isso foi importante, ao invés de você, lá com os seus 20 e poucos anos, estudou, foi para os Estados Unidos fazer um intercâmbio, aí você chega e, agora é o João que toma as decisões. Você acha que você conseguiria ser tão bom se o caminho tivesse sido assim? Com o tempo... O filho do dono era boy? Mas eu acho que é o clichê do filho do dono, não é? Ser boy e ajudar o pai. É uma pergunta. E quando tem um quebra-pau dentro da empresa, uma discussão e ali vocês não concordam sobre alguma coisa e quando é com o teu chefe, você vai embora na segunda-feira, passa o fim de semana tranquilo ou janta com a família. E quando é com a pessoa que você vai jantar daqui a pouco ou que você vai tomar café da manhã amanhã? Como que não levar coisas da empresa pra dentro de casa? Sempre eu busquei fazer coisas que não estavam sendo feitas. Como é pra você tomar decisões que impactam em algumas dezenas de famílias? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do Growcast. Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente relevante e que muitas empresas que têm anos e anos de história passam, que é o momento onde os pais passam a direção da empresa, tem um momento de sucessão para um dos filhos. Então, tem empresas aí que tem alguns filhos que comandam, tem outras que um assume a direção, e hoje o assunto vai ser sobre isso, esse momento de transição familiar dentro de empresas de sucesso, né? E o nosso convidado é o João, meu parceiro, diretor da Inicial A, empresa lá de José Bonifácio, atacadista, varejo. Daqui a pouco ele vai contar mais detalhes. Mas, João, muito obrigado por ter aceitado o convite. Fico muito feliz de você estar aqui para contar a sua história e a história da Inicial. Eu sou o João Pedro, diretor da empresa Inicial A. Hoje eu faço a gestão conjunta com meus pais e é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso bater esse papo com você hoje, João. E antes da gente entrar no assunto do episódio, no assunto principal, quero apresentar para vocês, falar sobre o nosso patrocinador, sobre a T-Flow, nossa parceira. T-Flow, moda masculina, confecção própria também, atende o Brasil inteiro. E a T-Flow, você pode, através desse podcast aqui, estar entrando em contato com eles para 3 assuntos diferentes e eu quero falar sobre os 3 para você. Nesse QR Code que está aparecendo aqui na tela, você vai estar chamando e aí você vai falar lá com a loja da T-Flow do Iguatemi, aqui de São José do Rio Preto. Você usando o cupom GROW15, você tem 15% de desconto em qualquer compra que você fizer na T-Flow. Ou seja, você pode aproveitar essa chance de renovar teu guarda-roupa e a coleção nova tá incrível. O pessoal acertou demais. O segundo motivo que você pode chamar aqui nesse QR Code é você estar falando com um time de expansão. Às vezes você quer ter o seu negócio próprio, não sabe por onde começar, e aí a T-Flow é uma excelente oportunidade para você. A T-Flow é uma franqueadora, então tem as franquias no Brasil inteiro. Então entre em contato com o time de expansão e entenda como a T-Flow pode ajudar você a realizar o sonho de ter seu próprio negócio. E o terceiro assunto é se você for uma loja multimarcas, você pode revender T-Flow aí dentro da sua empresa, dentro da sua loja. Então você vai estar falando com o time também. Nesse número, o pessoal lá da loja do Iguatemi vai direcionar para todo mundo, vai estar ajudando vocês. E, claro, tem presente aí para o nosso convidado. Presente da T-Flow pro João. Boa. Coisa boa, coisa ótima, muito obrigado. Viu? Qualidade muito boa mesmo da T-Flow. Legal. E é isso, pessoal. Agora a gente vai estar dando andamento aí no episódio, mas chamem, fala com o time da T-Flow. Combinado? João, falando um pouquinho aí da Inicial, eu acho que de uma maneira breve, mas eu gostaria que você falasse como que a empresa começou, foi seus pais mesmo que tocaram desde o início, até chegar ao momento ali que eles viram que precisava de energia nova. Sim. A empresa tem cerca de 30 anos já. Ela começou com meus pais. Começou como uma loja de bairro que revendia roupas mais voltadas para o público country. E aí encaixava... Era público country? Sim. Olha, eu não sabia, não. Vendia chapéu, vendia de tudo lá. Aí, com o tempo, a minha mãe foi colocando alguns tipos de produtos diferentes. Até que, como ela visitava muito São Paulo, ela ia até lá, ela começou a produzir também para as lojas de São Paulo. Não era uma marca própria ainda na época, né? Então, ela criava um modelo, levava lá para a loja gostava e falava, eu quero 300 desse daqui. Só que... Era etiqueta inicial A já ou era... Não era. A loja colocava a etiqueta dela? A loja colocava a etiqueta dela. E eu acho que na época, a gente nem devia ter tag específico, sabe? Chegava lá na loja e a loja já colocava o tag e colocava na área de venda.
E começou assim, e com o tempo foi crescendo, foi aumentando a demanda, e surgiu a oportunidade de a gente abrir a nossa primeira loja de atacado em São Paulo, no Shopping Megapolo. Aí meus pais encararam esse desafio na época, e aí foi o começo da Inicial A mesmo, de fato, a marca própria. Aí a gente já começou a trabalhar a marca também em José Bonifácio, mudou o nome da loja para Inicial A, que antes era outro nome, né? Quando a gente revendia. Qual que era o nome quando começou? Era ali? Donana Modas. Donana Modas. Donana Modas, isso. E aí foi dando continuidade, logo veio outras lojas, né? Que algumas fecharam e hoje estão até hoje. Hoje a gente conta com 3 lojas de atacado, uma loja de varejo e um e-commerce que ele é disponível para venda do varejo, só que a gente também trabalha clientes do atacado nele. Entendi. E as lojas do atacado é essa lá em São Paulo, que hoje está no Bom Retiro, né? Uma loja Isso. linda, foi reformar, mudou de ponto, tá? Essa parte você viveu com a gente, Vivi, né? Você né? participou um pouco ali do projeto. Recentemente a gente migrou para o Bom Retiro devido à Praça do Brás ali, a gente ficar um pouco mal posicionado por conta de preço. E a gente também tem loja no Shopping Paraná Moda Park, em Maringá, e no Fashion Center em Mirassol, aqui do lado. Aqui do ladinho de Rio Preto, né? E, Sim. João, essa é muito estratégico, né? Porque vocês conseguem atender o Brasil inteiro através do atacado e vocês têm a venda interna ali em José Bonifácio, que foi onde tudo começou, é onde está a Sim. fábrica. Para vocês, qual que é a diferença quando se você tem uma loja apenas de varejo, que você pode apenas ir lá em São Paulo e sair comprando para sua loja, e quando você tem que fazer um planejamento para atacado ali, olhando como marca que produz para atacado? Hoje a gente trabalha na modalidade pronta entrega. Então, toda semana a gente faz lançamento de coleções. Legal. Então, toda semana está chegando novidade. Então, como é pronta entrega, acaba que a gente tem um feeling rápido do cliente, da aceitação do produto ali no ponto de venda. Então, se a gente está indo para um caminho errado, dá tempo de você... De corrigir ali e não ficar errando uma coleção inteira, 3 meses. Sim, que nem no caso tem outras empresas de confecção que trabalham com pedido, né? Que aí eles montam uma coleção geralmente bem grande, 200, 300 peças, coloca nos representantes e sai para vender. A nossa modalidade é um pouquinho diferente. Então, toda semana tem lançamento, lógico que tem coleções e coleções, tem as que chegam e dá briga, né? Esgota, né? Que é o problema bom, que a gente briga, né? Quando isso acontece, que a gente brinca quando isso acontece. E tem as coleções que chega e não tem tanta saída, e a gente vai ali se reunindo, até a minha irmã e minha mãe, que são responsáveis pela equipe de estilo, elas que são as estilistas da marca. Então, a gente faz reunião com elas, elas conversam bastante com a equipe de venda para pegar o feedback do que está acertando, do que está errando, para ter o fio da ninhada, né? E é legal isso aí porque, assim, né, no acompanhamento que a gente faz como consultoria com vocês, acontece muito daquela peça que chegou e esgotou, na hora que estava desenhando, que estava modelando, você não botava muita fé. Você fala, é uma peça a mais aqui na coleção. E ela é campeã de vendas. E aquela que às vezes você fala, essa aqui vai arrebentar. Não sai, não tem tanta saída, fica parado, às vezes tem que fazer uma promoção. Por mais que a gente tente antecipar, ver o que está em alta, ver o que... tem uma parte ali que é imprevisível, né? Que é só a loja ali que vai trazer essa informação. Sim, é difícil, até por causa da internet, né? Que hoje tudo é muito rápido. A gente trabalha pronta entrega, mas a gente ainda tem um tempinho de 1 mês, mais ou menos, para conseguir. Vamos supor, veio uma tendência nova de alguma coisa viral do TikTok. A gente vai demorar cerca de 1 mês para conseguir colocar na loja, né? Então, tem que ser bem antenado. A gente paga softwares que mastigam um pouco as tendências, que ele vai vir tanto para o marketing, tanto para a equipe de estilo. Então, tem que ficar se reinventando sempre, até para não produzir sempre as mesmas peças, sempre os mesmos modelos. Então, toda vez a gente tem que fazer essa reunião, criar um desconforto ali para mudar, para correr atrás, para conseguir fazer o produto mais vendável possível, né? Ótimo. E você disse, né, que a empresa tem 30 anos aí de história, desde quando vendia a moda country lá. Os seus pais, eles sozinhos, sem você ou um dos seus irmãos atuarem junto, eles tocaram a empresa por quantos anos, sozinhos? Até 2015, mais ou menos. Então, uns 20 anos vai ser. Em torno de 20 anos. Aí, ali em 2015, você tem o teu irmão Felipe, que é mais velho, né? A Carol também, você é o irmão mais novo. E eles começaram a participar um pouco mais. Ali em 2015, você participava já ou ainda não?
Participava. Eu comecei com funções mais básicas. Eu comecei como boy e assistente do meu pai ali no financeiro. Com o tempo... O filho do dono era boy? Mas eu acho que é o clichê do filho do dono, não é? Ser boy e ajudar o pai. É uma pergunta bem provocativa, porque eu acho que muito do que você consegue ter de sucesso hoje vai vir dessa história que você vai contar de ter começado lá embaixo. Então pode contar a tua trajetória ali dentro. Aí eu ajudava meu pai na parte financeira, fazia o serviço de banco. Na época, até tinha o gerenciador financeiro online, só que a gente não utilizava. Aí foi eu que implementei isso na empresa, porque eu ia todos os dias no banco, levar o malote, tinha que tirar o extrato, era o extratinho de papel, levava pro meu pai. Às vezes tinha que voltar no banco de novo por causa de algum imprevisto que aconteceu. Aí a gente implantou essa parte do gerenciador financeiro, de conseguir fazer basicamente financeiro quase todo dentro da empresa. Aí, com o tempo, eu terminei minha faculdade, fui me desenvolvendo um pouco mais, fui pegando mais responsabilidades. E a virada de chave, assim, que eu senti, que eu comecei a participar da gestão mesmo, ali junto com meus pais, foi quando a gente contratou uma consultoria lá atrás. Eu não me lembro certinho a data, mas era uma consultoria de 2 pessoas, que um ia ajudar a gente no administrativo e financeiro, então era muito comigo e com meu pai na época, e a outra pessoa, que era uma mulher, ia ajudar a minha irmã e minha mãe na parte de estilo. E isso, para mim, foi a minha virada de chave, porque esse consultor, na época, ele me desenvolveu muito, ele me ensinou muita coisa, ele abriu minha mente. Até eu comecei a visitar as lojas na época, que era um serviço que a gente não fazia, era muito esporádico, era para contar estoque, sei lá, 1 ou 2 vezes no ano que ia. Então, eu comecei a visitar as lojas com mais frequência. Então, comecei a ver muitos problemas que eram fáceis de resolver, que era só alguém estar ali e ouvir e conversar com a equipe de venda para ajudar elas, né? E com o tempo, isso foi me dando mais tração e meu pai e minha mãe foi confiando cada vez mais em mim também, porque... Você demonstrou interesse, né? Não precisou deles mandarem. Sim, sim, sim. E até acaba que tem feedback do pessoal da empresa, né? Então, imagina, eu chegava lá na loja e tinha um computador que fazia 6 meses que estava ruim, 1 ano que estava ruim. E às vezes, por essa falta de ter alguém ali perto, isso não estava sendo consertado. Então, não era algo muito difícil. Então, eu chegava e todos esses problemas eu já ia resolvendo. Ó, tá ruim o celular, vamos trocar. Então, era coisa... Porque eu falo que é estrutural ali da operação, que é só alguém visitar e ver que consegue resolver. E isso me deu muita confiança, sabe? Gerou muita confiança para mim. Então, eu fui ganhando as gerentes das lojas. Elas foram cada vez me passando mais os problemas que aconteciam. Então, em vez, às vezes, de ligar para o meu pai ou com a minha mãe, liga para mim. Então, isso tudo vai mudando, né? Vai fazendo essa transição de um jeito mais saudável e não imposto, né? E uma coisa que eu aprendi também quando eu era supervisor de algumas lojas, né, que eu rodava, é que às vezes uma gerente fala assim pra você, ó, o computador da loja tá ruim. Uhum. Aí às vezes você pensa assim, dá pra quebrar um galho. Quando você tá ali dentro da loja, que uma cliente vai passar uma venda e o computador não vai, e a cliente de trás começa a reclamar, e às vezes você perde uma venda por conta disso, Sim. e irrita toda a equipe, irrita a vendedora que fez um trabalho, você fala, caramba, o computador tá péssimo, não é que tá ruim. E aí é onde a gente tem poder de tomar decisão, né? Sim, e é uma coisa básica, né? Tipo, é muito básico você identificar esse tipo de problema. Então, foi por ali que eu comecei. Aí, eu comecei também a me profissionalizar, fui atrás de fazer um MBA, fiz vários cursos de oratória, que eu tinha um pouquinho de dificuldade para me expressar em público. Então, eu fiz curso de oratória, fui me profissionalizando mesmo, até para mim começar a ter mais credibilidade no que eu estava falando pro pessoal, né? Para a equipe ali que eu estava começando a ganhar, começando a gatinhar, começando a criar essa confiança. Entendi. Dentro desse processo aí, durou quanto tempo que você visitava as lojas, mas você ainda não era o grande decisor da empresa, igual você é hoje? Cara, é que eu sou ruim de data para lembrar certinho, mas eu lembro que até 2019, porque foi o ano que a gente teve um problema grande, que foi que a nossa loja de Maringá pegou fogo, e foi basicamente eu que resolvi quase tudo disso. Lógico, meus pais estavam respaldados, me ajudando ali nas decisões, mas eu que fiquei por dentro de tudo que estava acontecendo, eu que corri atrás para resolver o problema. Então, foi cerca ali de uns 3 anos, mais ou menos. Então, entre 3 e 4 anos de você fazendo processos da empresa, né? E aí, eu acho que
eu queria saber de você, assim, o quanto para você foi importante você ter passado por todos os processos, desde boy, entendendo como a fábrica funciona, entendendo, visitando as lojas, desde o computador, a cadeira que tá ruim, a luz que tá queimada, resolvendo. O quanto que você acha que isso foi importante ao invés de você, lá com os seus 20 e poucos anos, estudou, foi para os Estados Unidos fazer um intercâmbio, aí você chega e, agora é o João que toma as decisões. Você acha que você conseguiria ser tão bom se o caminho tivesse sido assim? Cara, é uma pergunta difícil de eu te dar uma resposta assim com toda certeza, porque eu não vivi a outra parte, né? Eu vivi a parte ali de começar ali de um cargo menor e subindo aos poucos. Mas eu acho que a vantagem de ter sido dessa forma que eu fui é porque você aprende mais sobre a empresa, você acaba conhecendo o pessoal, acaba pegando intimidade. Então, acaba que é mais fácil de você conquistar o pessoal, né? A equipe de trabalho, né? A equipe de trabalho. E querendo ou não, quando a empresa era menor, a gente morava dentro da empresa. Então, tem alguns funcionários que me conhecem desde de criancinha mesmo, né? Então, basicamente, eu vivo desde criança lá dentro, né? Então, isso te dá uma confiança a mais, né? E eu acho que fica mais fácil, sim. Fica mais fácil por você saber o que a pessoa tá passando, Sim, talvez, ali, né? sim. E dentro desse processo de modernização, chegou o momento ali, tá? Foi mais os seus pais querendo tirar um pouquinho o time de campo, no sentido de poder desfrutar mais da vida e de confiarem em você. Foi mais você buscando isso, porque você via o que você poderia trazer de modernização nos processos, buscando inovação. Que nem você falou, o sistema de gestão financeira, que hoje é básico, para você foi uma grande mudança que você trouxe, porque você viu ali o problema que aquilo causava, perca de tempo. Todos os dias, e a fábrica em Bonifácio não é tão pertinho dos bancos, né? Então, tem um deslocamento ali, eu não quero ficar indo toda hora aqui dentro. É uma coisa básica, só que para quem não tem é uma inovação, né? Então eu acho que eu fiz várias inovações que, às vezes, para uma empresa que é líder de mercado, não é inovação porque eles têm isso há muito tempo. Mas para a gente era coisa que a gente não fazia. Que nem até ter uma identidade de marca. Não foi eu sozinho, lógico, né, que fiz isso, mas a minha irmã ajuda muito, a minha cunhada, a minha esposa também, a Carol. Mas a gente deu um rebrand na marca, criou um conceito. A gente, até essa loja que pegou fogo, foi a primeira loja que a gente fez no conceito novo da marca, que a gente fez uma arquitetura bem bacana, com a logo já mais feminina, que antes era uma logo mais quadrada. Então, eu vim ajudando sempre eu busquei fazer coisas que não estavam sendo feitas. Não, eu via que o nosso marketing era um marketing só catálogo. Então, o que dá pra gente fazer de novo? Você não quis entrar ali, meu pai e minha mãe faz assim, eu vou só continuar fazendo. Não. E até porque, vamos supor, pegar a vaga de algum funcionário que já tá ali há muito tempo. O que eu entendo até hoje e entendia, né? Que se a pessoa tá ali há muito tempo é porque ela é muito competente. Então, eu tenho que... em vez de eu preencher uma lacuna junto com a pessoa, eu vou procurar uma que não tem ninguém. Então, eu via deficiência no nosso marketing. As nossas fotos era a gente que fazia no celular. E era uma empresa já que já tinha 3 lojas, pra você ter ideia. Então, vamos atrás de fotógrafo, vamos, o que dá para investir? Aí eu ia lá na cabeça do meu pai e da minha mãe, as outras marcas estão fazendo isso, eles estão contratando modelo. A gente, antes era as meninas ali mesmo que tirava foto das peças, que nem a Carol, minha esposa, a minha irmã, acho que tirou uma época. Acho que a minha mãe não chegou, acho que era mais a Carol, minha esposa, e a minha irmã. Então, a gente foi profissionalizando alguns processos que, na cabeça do meu pai e da minha mãe... Eram custos desnecessários. Eram custos desnecessários. Só que, com o tempo, conforme vai dando certo, vai tendo feedback positivo dos próprios funcionários para eles vão vendo que isso é importante também. E vai ficando cada vez mais fácil, né? Lógico, as primeiras conversas de você de convencer... que nem convencer o meu pai... a fazer um investimento, que nem quando a gente reformou a loja de Maringá. Já foi mais difícil do que quando a gente mudou agora para a loja do Bom Retiro, que eu cheguei nele, eu falei assim, a praça ali do Brás, para nossa marca, a gente está ficando mal posicionado, ali está vendendo cada vez roupa mais barata, a nossa roupa tem um preço mais elevado, a gente tem que mudar de praça, que as vendas não estão acontecendo mais. E a gente mudou e foi muito positivo pra gente. Tem sido muito positivo, né? Eu acho que faz 1 ano e meio só, há 2 anos agora, que
que a gente mudou e a loja só cresceu e eu acredito que tem muito espaço ainda para crescer lá dentro do Bom Retiro, sabe? Então, você vai... É um conjunto de detalhes, um conjunto de decisões, você sendo prestativo, você assumindo uma buchada que, vamos supor, de final de semana, muitas vezes... Hoje em dia eu não faço isso tanto mais, mas antigamente tinha que ir de sábado lá, organizar a expedição, ou tinha que levar roupa de noite em algum lugar, e você pega, você toma frente, você vai indo. Seus pais vão vendo que você está se importando também, Ganhando que você está se confiança em preocupando você. com os problemas da empresa, né? Você não está ali só fazendo a sua rotina de fato e, ó, pronto, meu acabou, tô indo, né? Então, você está assumindo responsabilidades, né? Que são... Desde as que são legais de fazer, né? E as chatas também. Entendi. Isso aí é fundamental. E uma coisa que eu fico curioso é assim, porque nem você falou, você cresceu ali dentro da empresa, né? Quando a gente tem 30 anos e uma pessoa tem 40, ou tem 40 e o outro tem 50, ou até tem 25 e o outro 35, esses 10 anos, eles têm muito menos peso do que quando você tem 15, é um adolescente, o filho do dono, e você tem uma funcionária lá que já tem 25. Como que foi pra você esse momento de pessoas que te viram passar pela infância, pela adolescência, a hora que você chegou pra realmente ser o líder? Por mais que você foi prestativo, por mais que você resolveu a lâmpada, o computador, eu sei, como consultor, que o pessoal tem muita dificuldade nessa transição. Então, como que foi esse primeiro impacto com a equipe? Uhum. Com a equipe de loja, cara, eu acho que foi bem rápido. Foi meio que natural, porque como não tinha... Igual estava carente, não tinha ninguém visitando, acabou que eu assumi esse papel. Igual eu falei, eu procurava lacunas para preencher. Então, não tinha liderança ali, você entendeu? Então, foi mais natural, Você foi lógico. consciente isso? Não. Não foi, você simplesmente quis ser prestativo, mas não Isso. foi, eu vou fazer isso aqui Eu tava no hype com o consultor, que ele me desenvolveu bastante, ele me deu bastante conselho. Então, eu fui indo, fui agarrando, ia de carro mesmo, São Paulo eu ia de ônibus, que eu acho que é mais fácil. E a gente vai conquistando, né, cara, aos poucos. Agora, com a equipe de fábrica, como minha mãe ainda é muito presente na produção, eu ainda não sou o líder da fábrica, sabe? A minha mãe ainda, ela tem um papel ali fundamental hoje de gerir ali, junto com a Amanda, que é a nossa gerente, a nossa equipe dali. Lógico, eu ajudo, se eu chego lá e quero implementar algo, eu tenho respaldo para fazer isso. Mas eu até deixo mais para elas resolver a maioria das questões, por mais que elas venham pedir minha opinião e eu ajudo, eu gosto delas dar a palavra final, porque hoje, nessa parte da produção, eles ainda vê a minha mãe ali como principal Ela gestor. é muito presente ali Muito dentro, presente. Então, eu deixo isso para ela, sabe? E, de fato, lógico, a gente tenta ajudar sempre ela a tomar as decisões. Ela às vezes pede ajuda, às vezes não. E, lógico, a rotina tem que ser resolvida, né? Também a gente não tem que ficar parando também. Ó, galera, vamos juntar aqui, o que a gente vai fazer? Tem que, às vezes, resolver, conversa. Se não concordar muito, fala, ó, da próxima vez, vamos fazer assim? Tá, então beleza. E assim vai indo, né? E para você, faz de 2 a 3 anos que você está bem à frente da empresa mesmo, que você assumiu a cadeira ali de diretor, principalmente com as lojas? Cara, das lojas, acho que já desde 2020, 2021, já faz Então a uns gente já 5 está anos falando de já. 4 a 5 anos. É. Para quem está começando esse período de transição agora, o que é mais difícil ali na comunicação? Então, por exemplo, o seu pai, ele pegou confiança em você, mas quando que é o momento que você... aquele momento que você percebe que teu pai está te vendo mais como filho do que como o diretor da empresa. Para quem está começando a passar por isso que você passou em 2020, 2021, quais conselhos você dá para esse diálogo fluir de uma maneira produtiva? Entendi. Cara, interessante essa pergunta, porque eu acho que você tem que, você tem que conhecer seu pai e sua mãe. Porque o que eu sentia? Quando eu precisava de respaldo deles para tomar uma decisão, tinha dia que não era o dia certo de eu chegar lá e conversar com meu pai. Que eu sabia que ele estava mais retraído, assim, às vezes estava um dia mais difícil, um dia mais ruim, então eu evitava. Eu acho que isso foi muito importante para eles começar a ouvir as coisas que eu tinha para propor para eles. Então, eu vi o dia certo, eu fui gerando essa confiança através dos funcionários, igual eu disse.
vai lá e resolve o problema do funcionário. E vê o que ele precisa. Não vai para, vamos supor, não tentar tomar o lugar dele, mas não vai fazer a mesma coisa que ele está fazendo. Vai ajudar ele a fazer algo a mais. Ó, o que você precisa? Às vezes não é só estrutura, às vezes também é algo ali na produção. Ó, e se as peças virem embaladas dessa maneira? Vai lá e resolve. O que acontece? A hora que esse funcionário vir e dar um feedback para o gestor, ó, o João Pedro lá ajudou, ele resolveu o problema, tal, vai indo, vai ficando na cabeça. Até que eu acho que é natural com isso, conforme você vai conquistando essa confiança da equipe, é natural que se teu pai fique mais confiante de te passar mais responsabilidade. Entendeu? Entendi. Uma coisa que eu gosto de passar quando eu estou numa empresas que estão nesse momento, é assim, o risco no começo, ele tem que ser um risco mais baixo. Então, o que eu percebo? Então, o filho, numa posição igual à sua, o que ele quer? Ele quer mostrar que ele vai revolucionar a empresa. Então, isso já causa insegurança no pai. Porque o pai já começa, pô, mas a empresa tem 20 anos de história, por que ele quer revolucionar? Mudanças drásticas geralmente não dá certo mesmo. Ele chega, ele quer mudar, que nem você fez o rebranding da marca. Ok, você pegou a logo que era quadradinha, deixou com um formato mais arredondado, com um charme, mas você não quis reposicionar totalmente, mudar drasticamente algo. Você foi ganhando espaço com o tempo. E eu vejo que tem alguns que querem fazer arriscar muito. E aí, se der certo, ok, você ganha tempo. Porque às vezes você demorou 2 anos, a pessoa consegue em 6 meses. Só que se dá errado, a chance de nunca mais teu pai confiar em você é muito grande. É verdade. Você acha que faz sentido isso, da pessoa ir começando? Não é deixar do jeito que tava, mas também não querer fazer uma revolução de começo? Sim, não, eu concordo. Tem que ser com coisas pequenas mesmo, até porque, geralmente, quando você é mais jovem, você ainda não está preparado também para lidar com as coisas grandes. Que nem lidar com uma mudança de ponto de loja. É uma responsabilidade em tanto. E se der errado? Mudar a loja e vender menos, entendeu? Então, você ali no começo da sua carreira, que nem na minha foi logo que eu acabei a escola, eu entrei de fato ali efetivo na empresa, né? Eu era muito inexperiente, tipo, primeiro emprego, trabalhando em empresa dos pais, então, eu acho que vai muito de pai para praia isso, mas às vezes pode ser que teu pai é um cara que não te cobre tanto, então vai depender muito de você se desenvolver, de você ter esse senso de responsabilidade. Então, comece com coisas pequenas, entende o que o pessoal em volta do seu pai, que o seu pai confia, quer. Porque se você ajudar esse pessoal que seu pai já confia a fazer coisas que vão trazer frutos para a empresa, vai chegar uma hora que esse pessoal vai dar um feedback para o seu pai, que, consequentemente, ele vai começar a pegar mais confiança para te dar uma responsabilidade maior. Bom, eu acho que é isso, cara. Eu vou te fazer 2 perguntas agora, mais uma de cada vez. E quando tem um quebra-pau dentro da empresa, uma discussão e ali vocês não concordam sobre alguma coisa e quando é com o teu chefe, você vai embora na segunda-feira, passa o fim de semana tranquilo ou janta com a família. E quando é com a pessoa que você vai jantar daqui a pouco ou que você vai tomar café da manhã amanhã? Como que não levar coisas da empresa para dentro de casa? Cara, isso é muito difícil. Acho que não tem como não levar. Você é prático nisso, né? É meio ilusório achar que dá? É ilusório, é lidar mesmo. É saber lidar, é ceder, porque é igual eu disse, como você vive com seus pais ou com seu irmão, você sabe quando você tá no limite dele. Então, quando você tá vendo que tá chegando no limite, cede. No outro dia, talvez é você que tá no limite. E ele vai ter que ceder. Ele vai ter que ceder. Então, tem que ter essa consciência dos dois lados. Isso é muito importante. E no dia, se acontecer algo mais drástico, ter maturidade de conversar e resolver. Porque senão, se começar a ter divergência, acaba que às vezes pode começar a ter disputa de ego, né, cara, ali dentro da empresa. Aí ninguém toma a decisão correta, né? Então, é isso que eu acredito. Essa parte, eu acho que é mais fácil de lidar. Porque na sua casa, cada um pode ir para um canto, mesmo que nem você morava com seus pais até pouco tempo atrás, agora você tá morando junto com a sua esposa em outro lugar. Dentro de casa, beleza, você pode pedir uma comida, não precisa comer na mesa, dá para esfriar. Mas e quando você brigou em casa e chegou na empresa, ainda não se resolveu e vocês têm que tomar uma decisão importante? O raciocínio é parecido, mas é essa coisa de ceder, é mais difícil? Como que é quando é da casa para dentro da empresa? Se acontece um problema e a discussão tá muito aflorada, você vê que tá muito mal resolvido, eu acho que tem 2 caminhos. Você resolve isso e toma a decisão, ou deixa o responsável do setor tomar a decisão. Mesmo que você não concorde. Mesmo que você não concorde.
Que nem o meu setor é o comercial financeiro. Então, se é sobre comercial financeiro, eu tomo a decisão. Se é produção, estilo, Mesmo que você discorde, sua irmã e sua mãe vão ter a palavra deixa final. lá. Ou resolve. Não pode tomar decisão de cabeça quente, porque aí não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum, vai tomar decisão errada e é pior, né? Não tem como. E o quão importante é o núcleo familiar ali, a diretoria da empresa, não deixar os funcionários perceberem quando eles estão com algum problema. Você diz entre a gente? É. Ah, cara, é importante, mas isso daí é difícil, Porque né? eu acho que os funcionários se aproveitam um pouquinho disso. Colocam uma gasolina na onde eles perceberam pra tentar ganhar. Cara, eu acho que lá no nosso caso, eu não percebo isso. Eu acho que isso não acontece. Mas eu não gosto que eles percebam que tá tendo uns atritos. Mas é quase impossível, né? Quando você convive com pessoas, você pega o jeito delas. Então dá pra ver num dia que os climas tá tenso, tá todo mundo entrando na sala e saindo. Então, rotina de empresa mudou algo ali, uma movimentação diferente, todo mundo já sabe que tá acontecendo algo. Percebe, né? A pessoa Não é esperta. tem jeito, mas eu não gosto. Eu não gosto, tipo, principalmente discutir na frente deles. Tipo, o assunto que não tem nada a ver com eles, sabe? Então, sempre trazer pra dentro de uma sala ali, resolver o que tem que ser resolvido e bola pra frente. Eu acho que você já trouxe aqui, ó, ser prestativo em coisas que às vezes os pais ali, os diretores não estão olhando para ganhar a confiança do pessoal, entender realmente o que não precisa ser mudado na empresa, saber o momento que você tem que ceder, porque se você ceder em alguns momentos, você vai poder cobrar que as pessoas cedam nos outros, seja seu pai, sua mãe, seus irmãos. Então, acho que você já trouxe muitas dicas valiosas aqui pra gente. E o que eu acredito também, o que eu acho que é uma dúvida que o pessoal costuma ter, é o relacionamento ali entre irmãos, né? Porque o pai e a mãe, acaba que no final das contas, tem uma hierarquia que a vida nos trouxe. E o pai e a mãe, se ele passar do ponto com você, você vai relevar. Porque é teu pai e tua mãe, na maioria dos casos, eu não tô falando de casos extremos. Vocês ali, vocês tiveram, eu sempre falo, né, com vocês sobre isso, eu acho que foi muito, Deus foi bom com vocês, porque o Felipe, que é teu irmão mais velho, ele foi cuidar de outros negócios da família, não é relacionado à empresa. A Carol, que é do estilo, é a parte dela, ela nunca se interessou pelo que você me fala, a parte de direção administrativa financeira, e você gosta dessa área. Aqui a gente vai ter que ser hipotético. Esse relacionamento entre irmãos, quando começa a ir para uma fase mais conturbada, por questão de briga de poder, briga de ego ali, qual dica você daria mesmo que você não precisou passar por isso? Não é uma experiência que você tem, mas o que você daria de dica? Cara, é organizar cada um na sua especialidade e confiar. Cobrar profissionalização, que nem no caso a minha irmã. Se um dia a gente começar a ter uma divergência de gestão e ela cuida do estilo. Então, ó, decisões do estilo, Carol, eu tenho que confiar nela. Decisões comercial, João Pedro. Eu sempre vou priorizar pelo bom entendimento dos dois, os dois concordar com a decisão, os dois ver se a decisão foi certa ou não, até para mudar se precisar. Sempre, né? Esse é o melhor caminho. Mas se chegar num momento que você não está tendo diálogo, ali está muito difícil tá tendo brigas e tal, deixar cada um na sua especialidade, tomar as decisões e fazer uma reunião ali de fazer a conjunção depois, entendeu? E não cair na ilusão também de achar que saiu da empresa, não vamos conversar mais sobre isso. Tinha um desenho antigo, eu não sei se você vai lembrar, que é o coiote, se eu não me engano, que ele fica caçando a ovelha. E aí, a hora que toca o sinal do ponto deles, eles viram amigos. Aí, a hora que bate o sinal do ponto para entrar no outro dia, eles ficam brigando. Não tem como a gente achar que na vida real isso é possível. Que ali dentro pode estar discutindo e lá fora vai estar tudo bem. Ou lá fora vai estar brigando e ali dentro vai estar tudo bem, né? Tem que saber, eu acho que o principal que você falou é saber ceder. Saber a hora e saber respeitar o momento que o outro tá nervoso. Sim, isso é super importante, né? Eu acho que não só na empresa familiar, né? Eu digo isso... eu acho que tem empresas que... Sei lá, uma pessoa só que tá gerindo tudo, o resto... Porque tem empresas que não contratam a família como regra, né? Por todos são profissionais ali que não tem vínculo familiar. Eu acho que o diálogo e saber ceder, você conhecer a pessoa que você está conversando e lidando no dia a dia, na rotina, é super importante para um gestor, para um líder. Para você conseguir fazer convencer aquela pessoa o que precisa ser feito, né? Excelente. João, caminhando aqui para nossa reta final, eu quero agora, eu acho que na parte da transição familiar você foi muito claro em tudo e eu acho que é muito enriquecedor para quem está passando
por isso ou vai passar, né? Mas eu quero saber de você agora como gestor ali da empresa. Você toma decisões que impactam em algumas famílias, né? Quantos funcionários juntando as lojas e a fábrica inicial tem? Vai dar 50 e pouco. Então são 50, vamos colocar 50 famílias que são impactadas, ou para o bem, quando dá certo, ou pode ter que ter uma redução, um corte de custo. Como é para você tomar decisões que impactam em algumas dezenas de famílias? Cara, é uma responsabilidade que pesa, às vezes, principalmente quando as coisas não dão certo da maneira que a gente planeja, né? Só que, ao mesmo tempo, é gratificante também quando as coisas estão caminhando bem. Então, eu acho que você tem que ser prático e sempre visar o bem da empresa para você conseguir melhorar cada vez mais a condição das pessoas que trabalham ali dentro, né? Não só dentro da empresa, mas conseguir melhorar um salário, trazer funções novas. Trazer benefícios quando possível. Consultoria com cursos que a gente faz com vocês, principalmente na equipe de venda, mas profissionalizar, porque isso a pessoa, ela tira da empresa, né? Tipo, ela leva para a vida dela. Você pagou uma profissionalização para a pessoa, ela leva o resto da vida, cara. E isso é legal, né? Querendo ou não, ela vai lembrar disso. Se for importante para ela, se impacta, pode ser que uma pessoa fez um treinamento com a gente há 5 anos atrás, só que ela usa esse conhecimento até hoje, ela sabe disso, sabe? Então, uma isso pergunta, é bacana. em cima disso que você falou, eu achei muito importante, porque você destacou uma consultoria que vocês tiveram lá atrás, e com a gente você já tem um acompanhamento ali há 2 anos. 2 anos. Para quem tá assumindo, o quão importante é buscar o apoio de uma consultoria, de uma assessoria? O quão importante é para vocês, foi lá na inicial, e você recomenda para os outros? Cara, você tem que primeiro identificar onde é a sua deficiência para você contratar o consultor correto. Porque consultor não é milagreiro. Perfeito. Obrigado. O consultor, ele vai trazer o conhecimento dele para agregar junto com o seu para vocês tomar as melhores decisões da empresa. Então, primeiro identifica. Cara, não, eu sou muito bom no comercial, mas eu sou ruim no financeiro. Então, você precisa de ajuda de um consultor financeiro. Então, você primeiro identifica onde você vai precisar desse apoio e busca o profissional. Em minhas experiências, consultoria sempre foi positivo. Mas por quê? Porque a gente adota uma postura de entender que o consultor, o papel dele é direcionar a gente e não fazer pela gente. Perfeito. Então, ele vem, ele ajuda você a pegar o norte e é você que vai lá conversar com a equipe e fazer acontecer. Lógico, ele pode até participar das conversas, ele ajudar ali na hora de passar o conhecimento, só que na hora da rotina, na hora do dia a dia, é você que tem que fazer acontecer as ideias que a consultoria está gerando, entendeu? Então, eu penso muito, muito nisso e, para mim, foi muito positivo. Tanto a primeira que a gente teve, tanto a que a gente tá até hoje com a Grow Up, né? Eu fui o primeiro cliente. Foi. Então, alguém tem que me dar uma comissão, né, Gui? Vou dar um fardinho lá. Tô brincando. Mas é isso, cara. Muito obrigado pelo reconhecimento. Você é muito, muito parceiro sempre. Já gravou depoimento pra gente. A equipe tem uma abertura muito grande do nosso trabalho flui. E eu sou muito grato pela confiança que você sempre depositou. Pra gente ir pra reta final, João, eu vou pedir pra você olhar pra câmera que você vai falar diretamente com o pessoal ali. E eu quero que você dê um conselho pra quem tá começando. Acho que é mais ou menos um resumo de tudo que você falou. Mas pra quem tá começando aí, vai assumir uma empresa familiar para as pessoas saberem o que elas vão passar. Para você que é jovem e está começando a percorrer uma trajetória parecida com a minha e tem interesse de gerir a empresa junto com seus pais e futuramente assumir ela, acho que o principal conselho é esse. Identifica as lacunas que a empresa tem, que com certeza vai ter. Nenhuma empresa está 100% perfeita, tudo rodando bonitinho. E ver os funcionários que são de maior confiança da empresa, ver o que eles precisam. Porque, às vezes, você ouvindo eles e ajudando eles a resolver os problemas ali dentro da empresa, com certeza, eles vão começar a te olhar como líder, começar a te olhar como um apoio e, consequentemente, seus pais também, para aí depois você partir para responsabilidades maiores. Geralmente, também, que nem no meu caso foi assim, não vou generalizar, mas os meus pais tinham condições de me profissionalizar. Então, aproveita isso. Se seu pai tem condição de te pagar um curso legal, um MBA bacana, faz. Faz enquanto você é jovem, faz enquanto você tem gás, porque isso vai te ajudar muito também.
Excelente. João, antes de eu fazer meu encerramento, eu quero te agradecer. Obrigado Tamo mesmo junto, Gui. por ter vindo aí. Eu sei que você é mais low profile, não é muito das difícil câmeras. de aparecer, né? Eu sei que não, para você estar aqui significa muito para mim. Então eu agradeço mesmo por toda a parceria. Que a Inicial siga sendo uma empresa abençoada e que você, sua família, todos continuem sendo muito felizes e prosperando para que vocês abençoem a vida de todas as pessoas que estão debaixo desse guarda-chuva. Muito obrigado, Gui, pela oportunidade. Realmente é um desafio para mim estar aqui gravando com você, mas eu achei que fluiu muito bem. Foi natural as respostas que eu tive. Ficou muito bom. Eu fiquei pensando bastante coisa antes e eu acho que as coisas que eu pensei eu nem cheguei a falar tanto. Foi mais espontâneo. Então, eu acho que a conversa fluiu. E Deus abençoe vocês também. Amém. Bom? Muito Amém. obrigado. E o que eu posso falar para você que vai assumir aí a direção de uma gestão familiar é, primeira coisa, respeita os teus pais. Eles construíram isso aí que você está assumindo. Então, vai com calma. Entenda que hoje muita coisa se modernizou e sim, muita coisa vai ter que mudar. Porém, essas coisas podem ser feitas mais devagar, a menos que a empresa estiver numa crise, estiver quase em falência, aí tem que ser uma decisão mais drástica. Mas se não, respeita o processo, busca aconselhamento do teu pai, da tua mãe, do teu irmão mais velho. Respeite as pessoas que levaram a empresa a estar onde ela está agora. Esse é o principal conselho que eu posso te dar. As mudanças podem ser feitas de maneira gradativa se a empresa já está bem. Você não precisa mudar drasticamente. Mas também não cai na besteira de se acomodar e falar, deu certo assim, toca assim mesmo. Porque aí o mercado é feroz e hora que precisar mudar talvez não dê tempo mais. Então é um meio termo, nem muito quente, mas nem muito frio. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Growcast, episódio com conteúdo que eu sei que gera desconforto em muita gente, muita família por aí. Acompanhem os próximos, se inscrevam no canal. Muito obrigado mais uma vez, fiquem com Deus e tchau!